O Leandro Hassum como Silvio Santos, não é possível, depois da gente ter visto o Rodrigo Faro naquele que talvez seja um dos piores filmes nacionais, agora a gente tem o Leandro Hassum como Silvio Santos. Que história é essa? Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui no canal. Bom, se você está circulando pela internet, deve ter percebido aí uma movimentação sobre o Leandro Hassum interpretar o Silvio Santos. E é verdade, ele está fazendo uma filmagem para ser o Silvio Santos, porque ele vai estrear em 2025 um filme chamado Silvio Santos Vem Aí. Mas esse filme tem algumas diferenças em relação ao filme do Rodrigo Faro. Primeiro que ele parece ser bom. É porque assim, o filme do Rodrigo Faro foi um devaneio, assim, não sei, alguém de repente teve a brilhante ideia de dizer, olha, nós vamos fazer um filme contando a história do Silvio Santos, mas a gente vai utilizar o sequestro da Patrícia Bravanel para ser o plano de fundo dessa história, e a gente quer que esse filme seja, na verdade, um filme de ação, fazendo um flashback da história do maior comunicador do Brasil. Vocês têm noção de como todas essas coisas numa panela não funcionam? É uma salada de histórias que ele quer contar. E esse é um grande problema no filme do Silvio Santos. Eu não fiz crítica aqui no canal porque eu fiquei com preguiça mesmo de fazer de um filme desse, porque o próprio filme foi feito de forma preguiçosa, então eu não ia gastar meu tempo fazendo uma crítica, mas trazendo pequenas considerações a respeito do filme do Rodrigo Faro, é que é isso, ele é um monte de coisa e não é nada ao mesmo tempo. Quer contar a história do sequestro, quer contar a história do Silvio Santos, não consegue trazer uma boa caracterização, você não consegue assistir aquele filme e achar que realmente está sendo levado a sério aquela história. O Rodrigo Faro parece um cosplay de Silvio Santos e todo mundo já viu isso no trailer, virou piada em tudo quanto é lugar. Só que agora, em 2025, vai estrear um novo filme contando um pouco mais da história do Silvio Santos, focado no programa de auditório do programa Silvio Santos. Então o Leandro Hassum vai interpretar o Silvio, e o background dessa história é justamente os bastidores, o surgimento de um dos programas que é considerado, se eu não me engano, o maior programa, um programa que está há mais tempo na televisão brasileira, e acho que até um dos programas que está há mais tempo no mundo todo, né? Você pega aí muito tempo, desde que a gente se conhece por gente que o Silvio Santos tem esse programa Silvio Santos, que, por sinal, por um tempo ele se chamou Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Coisas do SBT, né? Uma loucura nesse sentido. Mas o bacana desse filme é que ele parece que vai trazer um tom um pouco diferente daquele que o do Rodrigo Faro estava trazendo, porque o Rodrigo Faro quis ser um filme de ação, um filme de suspense, um filme de ação, enquanto que esse do Leandro Hassum, pela própria característica do Hassum, que é mais de comédia, é muito provável que esse filme tente trazer um tom mais leve, ser mais divertido, sem se apegar nessas partes mais tensas da história do Silvio Santos. E se nós contarmos com o Leandro Hassum, acho que a gente tem aqui o quê? Uns 5 Silvio Santos já dá para fazer o Silvio Verso, né? Porque é um monte de Silvio Santos sendo retratado aí nas telas. A gente tem o Rei da TV, que lá tem várias versões do Silvio Santos, tem essa versão do Rodrigo Faro, e agora do Leandro Hassum. Então tem aí já uma possibilidade de montarmos um Baú Verso. Baú Verso é um nome bom. Bom, então eu acho que esse filme tem um pouquinho mais de condições de ser melhor do que o filme do Rodrigo Faro, mas eu não estou dizendo que esse vai ser um grande filme, porque para contar a história do Silvio Santos é preciso ter muita qualidade, porque a gente está falando de um dos maiores comunicadores desse mundo, se não o maior comunicador que esta nossa televisão brasileira já teve. Então contar a história dele não é tão fácil e interpretar o Silvio Santos não é tão fácil. A gente conhece o Silvio Santos, as interpretações do Silvio, por imitadores. Ele é a pessoa mais imitada. Se você pega um imitador, todo mundo começa imitando o Silvio Santos. Eu até um tempo atrás, eu estava tentando imitar o Silvio Santos. Dá pra ver que é horrível, vai pra lá, porque é muito ruim. Mas todo imitador, ou a pessoa que se presta a querer ser imitador, começa imitando o Silvio Santos. Então, a gente tem essas lembranças de pessoas que imitam ele. Quando a ideia é que a gente assista um filme e veja ali o Silvio Santos de alguma forma, é óbvio que esse ator precisa se dedicar muito a esse papel para não parecer uma imitação de Silvio Santos, para não parecer um humorista imitando o Silvio Santos. E é onde o Leandro Hassum vai precisar tomar bastante cuidado.
porque ele é um humorista por natureza, ele já fez shows de stand-up, ao lado lá dos caras de pau, então ele é conhecido pela sua característica de humor. Então ele tem que tomar muito cuidado para não ficar caricato, para não ser uma piada, uma caricatura do Silvio Santos, já que a ideia ali não é essa, não é você ver o Silvio Santos caricato, e sim o Silvio Santos no programa dele. Mas eu confesso que fiquei um pouco empolgado, porque todo mundo conhece a história do Silvio Santos, sabe que ele foi camelô, já foi retratado aí pelo Rodrigo Faro e também no Rei da TV. Então conhecer os bastidores do programa Silvio Santos parece ser bem interessante e isso me anima sim, de alguma forma. A caracterização nesta foto que saiu, se comparada com a do Rodrigo Faro, essa aqui tá 10 de 10, né? Então, vamos aguardar novas informações. Não saiu nada visualmente, a não ser esta imagem, então não tem trailer, não tem tantas informações assim. Só sabemos que o filme chegará em 2025 e o Leandro Hassum vai fazer o Silvio Santos. Resta nos esperar e entender se vai ser uma boa obra ou não. Qual é a sua versão favorita de Silvio Santos? Você gosta? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, porque dessa forma ajuda bastante a gente a continuar acompanhando esse universo da cultura pop, principalmente na cultura brasileira. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.